A Amazon foi a empresa que chegou mais rápido à marca de 100 bilhões de dólares em vendas e uma das primeiras a ser avaliada em 1 trilhão de dólares. Mas nada disso foi sorte, nada disso foi por acaso. Na verdade, a própria escolha do nome Amazon já indicava a ambição de Jeff Bezos por criar algo grandioso. Ele foi sim inspirado no rio Amazonas, o maior rio do mundo. E a logo, da mesma forma, tem uma seta que vai do A até o Z, mostrando desde o começo a intenção de expandir para além dos livros, que foi o produto inicial. Tudo começou quando Bezos percebeu que o uso da internet crescia 2.300% ao ano. Ele teve essa percepção, não foi um golpe de sorte. Ele comentou num discurso que ele tinha acabado de fazer 30 anos na época e teve a ideia de começar uma empresa, mesmo sabendo que a maioria das startups não ia para frente. Oi, meu nome é Marina Proença, eu sou doutora em Marketing Estratégico e segue já o canal e ativa as notificações se você quer ver mais vídeos como esse, que eu falo de negócios, de tecnologia, inteligência artificial e de marketing, é claro. Então, em 1994, Bezos abriu essa empresa vendendo livros. Ele escolheu esse item porque eles ofereciam a maior variedade de itens de qualquer categoria, permitindo um catálogo online que nenhuma livraria física poderia comportar. Livros eram baratos, fáceis de armazenar, enviar e não exigiam que o cliente os tocasse antes de comprar. Mas a questão é que, com o crescimento do e-commerce, ele entendeu o jogo. E ele criou um negócio que ameaçava diretamente o próprio negócio principal que ele tinha criado, a venda de livros digitais. Para isso, sem nenhuma expertise anterior em hardware, ele criou o Kindle, o equipamento que viria a ser a forma de consumo desses arquivos digitais. Ou seja, ele sempre consegue pensar antes dos concorrentes em como matar o próprio negócio. Isso é jogar no ataque. Eles continuam fazendo isso com uma sequência de movimentos pioneiros, como por exemplo a aquisição da Whole Foods. Ele aproveitou toda essa infraestrutura para entregar alimentos frescos na casa das pessoas. Então ele aproveita de coisas que ele já tem para adquirir novas empresas e continuar sendo o melhor em alguns mercados e pioneiro em outros. E mais incrível é que tudo que a Amazon faz hoje já estava lá atrás, na primeira carta de Bezos aos seus acionistas em 1997. Ele já colocava os princípios da empresa lá e eles são seguidos até hoje. Isso é cultural, é parte das rotinas da empresa. Esses princípios eles são puxados pela liderança e viram um sistema operacional. Eu vou falar sobre alguns deles e tem outros nesse livro aqui que eu vou deixar embaixo se você quiser se aprofundar mais no assunto. O primeiro princípio é pensar no longo prazo. E isso muda tudo, porque o longo prazo permite investir em coisas que muitas vezes pioram o trimestre, mas constroem a década. Se você otimiza trimestre, você corta atendimento, corta tecnologia, corta qualidade. Se você otimiza a década, você reduz fricção, investe em infraestrutura, automatiza, aprende. Isso é a diferença entre empresa que cresce e empresa que aguenta crescer. E isso tem tudo a ver com o segundo princípio, que é a mentalidade do dono. Bezos, nas suas cartas aos acionistas, ele sempre se refere aos acionistas como donos do negócio. Ele faz questão de ressaltar isso e de trazer mais autonomia para sua equipe, porque ele sabe que ninguém cuida melhor do próprio negócio do que o dono. O terceiro princípio, que eu considero um dos mais importantes, é o foco no cliente. A Amazon é uma empresa que sabe colocar o cliente no centro e se torna uma empresa que realmente consegue levar o marketing para um outro nível por causa disso. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui, então se você quiser saber mais sobre o assunto é só clicar. Na carta de 1998, o fundador escreve o seguinte: sempre digo aos nossos funcionários para eles terem medo, para acordarem todos os dias morrendo de medo. Não dos nossos concorrentes, mas dos nossos clientes. Nossos clientes fizeram da nossa empresa o que ela é hoje. Nossa relação é com eles que temos uma enorme obrigação. Eles são leais a nós, só até o momento em que outra empresa oferecer um serviço melhor.
E eu vejo muita empresa por aí morrendo de medo dos concorrentes. Ah, porque alguém vai roubar a minha ideia de negócio, alguém vai fazer parecido, qualquer coisa do tipo. Mas foca primeiro no seu cliente, que aí sim você vai crescer. A pergunta interna que guia essa centralidade do cliente é a seguinte: por que esse problema existe e como eliminamos a causa? Isso é marketing no nível mais alto, não campanha. Sistema de decisão baseado em comportamento do cliente. Talvez você já tenha ouvido que lá nas reuniões eles deixam uma cadeira vazia, que é a cadeira do cliente, porque eles têm sempre que ser parte do que está sendo discutido ali. Eles são parte da organização, talvez a principal parte, inclusive. Outro princípio é o da experimentação, de errar rápido. Eles testam o tempo todo, mas não é testar qualquer coisa, testar por testar. Tem método. Se falhou, aprende. Se funcionou, usa aquilo para escalar. E aí entra um contraste importante. Muita empresa diz que é data-driven, mas só coleciona dashboard. A Amazon combina métrica com decisão e com ação. Ela consegue fazer esse dado virar informação e aprender com isso. Do contrário, uma empresa que não tem sistema de aprendizado trata o erro como vergonha. Empresa que aprende trata o erro como custo de pesquisa. E isso não é romantizar o fracasso, mas é normalizar o experimento. O quinto princípio é o de ter boas pessoas no lugar certo. A Amazon tem princípios explícitos de liderança e usa isso como guia de contratação, avaliação, tomada de decisão. Isso cria um efeito poderoso. O padrão ele vira contagioso. E em escala, a cultura não é clima. Cultura é o que a empresa tolera e o que ela recompensa. Lá eles têm equipes menores, mas que têm mais autonomia e responsabilidade pelos resultados. Eles permitem que hajam discordâncias, mas se houver uma discordância, a pessoa que discordou ela tem que sustentar isso. Porque falar é fácil, né? Mas você pegar e só discordar, todo mundo faz. Agora você pegar e transformar essa discordância e provar que estava certo e fazer algo com relação àquilo, aí é diferente. Outra coisa que eles faziam antigamente, que eu acho genial, é pagar para as pessoas saírem, para elas irem embora. Isso mesmo, eles oferecem dinheiro para a pessoa sair, porque se a pessoa aceita esse dinheiro, isso significa que ela não está comprometida o suficiente com a organização. É uma forma de filtrar o compromisso. Cultura não escala por discurso, ela escala por seleção. Inclusive, o processo de seleção também é bem criterioso e é desenhado para proteger essa cultura, que é construída tijolinho por tijolinho. Eles têm 3 perguntas-chave antes de contratar alguém. Você vai admirar essa pessoa? Olha o poder dessa pergunta. Você vai admirar essa pessoa? Ela vai elevar o padrão do time? Em que aspecto único ela pode se destacar? Isso cria um efeito cumulativo. Padrões de excelência eles se tornam contagiosos pela liderança, pelas pessoas que eles contratam. E aí a mediocridade não encontra um espaço para se perpetuar. O 6º princípio também é outro que eu adoro, que é inventar e simplificar. Eles sabem que uma organização, quando ela é muito grande, ela tende a ter muita burocracia. A Amazon cria processos para que a execução básica rode e a liderança possa focar no que muda o jogo. Aí eles têm aquele conceito, provavelmente você já ouviu falar, do time de 2 pizzas, que os times devem ser do tamanho que seria alimentado por 2 pizzas. Mais do que isso, vira muita burocracia, isso faz com que perca agilidade. E agilidade é algo fundamental no ambiente tão volátil que vivemos. Eles sabem disso e eles priorizam a velocidade. O 7º princípio, mas não menos importante, que eu também acho incrível, é o da cultura do dia 1. Jeff Bezos repete isso há anos. Ele fala que o dia 2 é estagnação, seguido de irrelevância, depois de declínio e de morte. O dia 1 significa operar como se a empresa ainda estivesse começando, curiosa, inconformada, próxima do cliente e disposta a experimentar. Não é agir como uma startup desorganizada, é manter a energia fundadora, mesmo em escala global. É como aquela pessoa que está começando um novo emprego e ela está com sangue nos olhos. Esse é o dia 1. É tomar decisões com velocidade, aceitar falhas bem fundamentadas e recusar a arrogância do sucesso passado.
No fundo, o dia 1 é um lembrete permanente de que tamanho não garante relevância. Relevância só existe enquanto a empresa continuar aprendendo mais rápido do que o mercado muda. A Amazon não decide expansão por entusiasmo. Ela combina sinais do mercado, comportamento do cliente e experimentação. E é exatamente aqui que a inteligência de mercado entra. Transformar sinais em clareza acionável, seguir, ajustar, abortar antes do seu investimento virar custo. A Amazon é extraordinária porque não depende de genialidade pontual. É um sistema, tudo operando junto para que faça com que essa cultura ela se perpetue e com que a excelência seja parte dessa cultura. Se você quer mais vídeos desse nível que combina estratégia, cultura e decisão, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E comenta aqui embaixo, qual princípio falta hoje na sua empresa? Eu vou adorar conversar mais com você sobre esse assunto.